Iremos fazer uma ampla discussão sobre este momento histórico tão tenso, tão triste de nossa história, né? Sem ser redundante, evidentemente, né? Muito histórico faz parte da história, mas de uma certa maneira a gente talvez tenha vontade de excluir alguns momentos da nossa vida, né, e da nossa história. E eu acho que esse momento a gente não tem que excluir, a gente tem que vivenciar, enfrentar e analisá-lo acima de tudo. E, evidentemente, eu estou falando, né, dessa coisa toda que nós estamos vivendo, esta pandemia, né, que tem levado tantas mortes, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E especificamente no Brasil, nós temos vivendo, né, a era do ódio, a era da ignorância, a era da intolerância, a era do desrespeito, da mentira. Tudo isto é fruto de uma série de equívocos lá no passado, num passado bem recente e até no passado um pouco não tão recente, mas enfim, em que nós acabamos fazendo escolhas erradas e redundou nisso tudo. Quando a gente fala em Bolsonaro, o fenômeno de Bolsonaro, né, ele se dá por uma série de coisas erradas, por exemplo, cometidas nos governos anteriores a Bolsonaro. Por quê? Porque não se politizou as pessoas. E quando eu digo politizar, não é tornar as pessoas necessariamente de esquerda, né, se tornar as pessoas necessariamente, especificamente petistas, porque isso não é isso que nos torna politizados. Politizados no sentido de nós termos uma posição sobre as coisas, sabermos como é que funciona, né, as coisas aqui, para que serve uma Constituição, para que serve um Código Penal, para que serve a Câmara dos Deputados, né, o Senado, para que serve a Câmara de Vereadores da sua cidade. Nós temos que saber qual é o papel do vereador na nossa cidade. Muitas pessoas votam em um vereador, mas não sabem qual a função dele. Acham que o vereador faz obra. O vereador não faz obra, mas ele pode fiscalizar. Enfim, então assim, a gente precisa redesenhar todo um processo. Primeiro, na minha opinião, a gente tem que voltar a ter consciência cidadã. Ou melhor dizendo, eu acho que a gente tem que ter consciência cidadã, até hoje nós não temos, né? Então nós teríamos que ter um senso de coletividade também. Entender que nós temos direitos, mas sobretudo deveres, que os nossos deveres garantem o direito do outro. E que a gente não pode ficar pensando somente naquilo que é benéfico para mim. Eu tenho que pensar no que é benéfico para o coletivo. Mas também, mais do que nunca, eu preciso também entender o que está por trás de alguns discursos. E mais do que nunca, é preciso enfrentar o que está por trás destas falas. Eu me refiro ao negacionismo. Ao negacionismo que não pode ser absorvido para nós que somos, né, que temos uma formação acadêmica, mas também para nós que temos o entendimento das coisas do ponto de vista espiritual. Veja bem, para os espíritas que, que se nutrem de uma doutrina que tem na sua composição, né, o espiritismo é uma junção entre ciência, filosofia e religião. O negacionismo é a negação da ciência. Portanto, tem como um espírita, né, que entende os preceitos espíritas, daquilo que está dentro do Pentateuco do Espiritismo, né, dentro da base doutrinária do Espiritismo, ser negacionista. Porque a ciência, ela precisa, né, ser o nosso norte. Né? O nosso norte não pode ser o achismo. E, portanto, eu acho muito estranho, né, e me causa assim uma certa tristeza ver espíritas caindo no discurso negacionista em coisas que não são comprovadas, como, por exemplo, o uso de cloroquina para o tratamento da Covid-19. Ou seja, meus caros, a gente precisa, e precisa muito, ter racionalidade. Porque esse discurso que defende cloroquina e outros remédios, né, outros medicamentos, não estão na lógica das coisas. Bom, se isso não está na lógica, espírita, por exemplo, não deve apoiar o discurso negacionista. E isso não quer dizer que você seja
petista, ou seja eleitor do Ciro, ou seja eleitor de A ou B ou C. Isso é um princípio universal. Para você que é espírita de direita, para você que é espírita de esquerda, isso não importa. A negação da ciência não pode se dar para nenhum dos lados. É isto, não tem muito o que dizer. Agora, eu me causo espanto e fico muito triste, e repito aqui nesse canal, é o silêncio da Federação Espírita Brasileira com relação a algumas coisas que eu acho que ela deveria se posicionar mais. Hoje nós temos 500 mil vidas perdidas. E uma federação que sempre defendeu e que sempre teve uma campanha em defesa da vida, que não se pronuncia, que não manda uma nota de pesar, de lástima às famílias, de consolo principalmente às famílias enlutadas. Qual a função da Federação Espírita Brasileira hoje? Ficar calada para agradar os interesses de um governo? Isso vai ter uma consequência no futuro. Não só para o movimento espírita, mas para o movimento espírita em si, é o descrédito, não da doutrina, mas do movimento espírita. E vocês vão ter que arcar com essas consequências, porque também tem a lei, né, de causa e efeito. Vocês causaram algo muito mal, e o silêncio é exatamente a aceitação disso. Então nós não podemos nos iniciar para os desmandos de alguém que ataca a saúde pública, como também aqueles que defendem a todo custo ideias que não têm sustentação na ciência. Bom, quem cala consente, e nós não podemos nos consentir, né, ficar calados para o negacionismo, para o terraplanismo, para essas coisas todas que não coadunam com os princípios de uma visão oxigenada e realista das coisas. Se você gostou dessa reflexão, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a próxima aqui no canal Espiritualize. É isto.